E já de volta ao Vivo em Cores, é bom demais ter você conosco, é bom demais ter a certeza de que você está aprendendo hoje aqui muito com o Vida e Saúde, falando sobre amputação e reabilitação. Aqui a gente tem a oportunidade de aprofundar o tema, por isso que a gente traz grandes, mas grandes especialistas, como o Dr. José André, ele que é fisioterapeuta, diretor do Instituto Prótese e Órtese, aqui de Campinas também, escritor, tem mais de 5 livros sobre o tema. Doutor, o senhor é diretor do Instituto Prótese e Órtese. Eu queria saber a diferença, prótese e órtese, o que é isso, doutor? Vamos lá. A órtese é um dispositivo para uso externo para melhorar a função. Então, só teve um AVC, teve um derrame e tem dificuldade em caminhar. Você vai, confecciona uma órtese para posicionar aquele pé, aquele tornozelo, para que esse paciente caminhe melhor. Uma criança começa a crescer e tem um desvio na coluna importante. Você coloca uma órtese, um colete, para manter essa coluna mais alinhada. Isso é uma órtese. Então, são dispositivos de uso externo para melhorar a função, órtese. Isso seria uma órtese. Isso aqui é de uso externo para melhorar a função visual. Doutor, logo eu vou ter que usar a minha órtese também, viu? A prótese é um dispositivo para substituir um segmento amputado ou mal formado. Então, perdi meu dedo, vou colocar uma prótese, perdi um segmento. Então, a prótese substitui algo que foi perdido ou mal formado. A órtese só está sendo utilizado externamente para melhorar a função. Olha que interessante. Doutor, antigamente a gente via, né, a evolução da tecnologia é fantástica. A gente via algumas próteses assim, de alguns pés de madeira, né? Hoje está evoluído tudo isso, né, doutor? Não, sem dúvida. Embora ainda hoje encontramos próteses com componentes em madeira, e é bastante comum, tem muita tecnologia hoje sendo utilizada na construção das próteses. Na década de 80, um americano chamado Van Phillips, um jovem esportista, se acidentou e colocaram para ele o que tinha no momento, uma prótese com pé de madeira. E ele falou, pô, isso aqui vai ser impossível voltar a fazer as atividades, correr, etc. E ele desenvolveu os pés em fibra de carbono, que nada mais tem ou oferece um movimento fisiológico do nosso tornozelo, que faz a absorção da carga quando esse pé encontra o solo, faz a transferência desse movimento até a ponta do pé e ajuda a impulsionar, que é o nosso tornozelo, complexo tornozelo-pé faz. E da década de 80 até hoje, estamos falando de 36 anos, o avanço foi incrível. A gente vê, doutor, assim, esses atletas aí que tem uma tecnologia, doutor, assim, que a gente, poxa, nunca ouviu falar. Né? Inclusive, isso já gerou polêmica, né? Será que esse atleta com esse pé de carbono vai ter vantagem frente a um não amputado? Até isso já gerou polêmica. Existe hoje pés específicos para atividades esportivas específicas. Quem salta vai usar um tipo de pé. Quem corre curtas distâncias, 100, 200 metros rasos, vai usar um outro tipo de tecnologia. Quem vai para a prova longa, fazer uma maratona, é um outro tipo de pé. Então, hoje, nós temos componentes específicos para atividades específicas. Inclusive, os atletas, eles têm mais de uma prótese. Tem uma prótese para o seu dia a dia e uma prótese para treinamento e competição. Doutor, os atletas, assim, uma curiosidade, eles eram atletas antes da amputação ou por causa da amputação, na reabilitação, se tornaram assim, amantes do esporte, doutor? Perfeito, é exatamente isso. A grande maioria dos atletas paralímpicos, eu diria acima de 95% de todos os atletas, não eram atletas competitivos. Não eram antes? Não eram antes, não eram antes. Tiveram que adaptar a vida, etc., e descobrir o gosto de uma superação. É exatamente a superação, aquele negócio. Eu perdi a perna, pus uma prótese. Será que eu consigo correr? Agora ele consegue correr. Agora, será que eu consigo correr mais do que aquele outro garoto? Então, ele vai sempre querendo se superar e ele virou um atleta, virou um super atleta. Virou um super atleta. Então, é muito interessante. Muita gente fala, mas essa pessoa... Não, a grande maioria descobriu o esporte como um meio, importante falar isso, como um meio de reabilitação.
e aí se apaixonou e usa isso hoje como até uma profissão. E não precisa nem ser atleta paralímpico, etc., né, de competições nacionais e internacionais. Pode ser o dia a dia, né, doutora? Ou seja, pode ser o dia a dia, né? Esses atletas competitivos serviram de espelho para os amputados que não são atletas adquirirem, às vezes, próteses mais específicas para frequentar uma academia, para fazer uma prova de rua, quer dizer, integrar com a família, com amigos. E hoje isso é muito comum. Hoje isso é muito comum. Agora, novamente, de nada vale usar toda essa tecnologia numa prótese mal adaptada. Então, eu sempre gosto de bater nessa tecla. O sucesso numa protetização está muito relacionado com a confecção perfeita de um encaixe. O senhor usou muito bem o exemplo da odontologia. Se de repente a dentadura ou aquela prótese não está bem encaixada, vai doer, vai machucar, a pessoa acaba, né, deixando de lado e voltando, né? E é uma frustração, porque já passou pela perda de um segmento, né, já foi lá para baixo, aí levanta, agora é a fase de colocar uma prótese e voltar a andar, e aí defronta com dor, com dificuldade. Isso é muito ruim. Ô, doutor José André, e quando o assunto de próteses, assim, começa bem mais cedo do que, digamos, o normal? Criança, doutor, recém-nascido, assim, que de repente tem que usar uma prótese. Lá no Instituto, nós temos um número significativo de crianças e nós estimulamos a protetização por volta de 10, 11 meses de idade. Olha só. Geralmente em casos de má formação congênita. Por quê? Uma criança com 12 meses, em média com 12 meses, ela está dando seus primeiros passos. E para a gente respeitar esse desenvolvimento natural, nós colocamos uma prótese e a criança começa a se apoiar e ensaiar os primeiros passos protetizado. Não dá para reabilitar, é muito lúdico, deixa a criancinha. Mas essa criança ela vai incorporar a prótese como se fosse o próprio membro, que ela vai, a lembrança dela da infância vai ser já com uma prótese. Então a aceitação, a adaptação é muito significativa. Doutor, me fez lembrar uma história, eu até convido você a pesquisar aí na internet, a história de Tony Melendez, isso mesmo, Tony Melendez. Ele nasceu com um medicamento lá, etc, que a mãe tomou, deram para a mãe, telamina, enfim. Talidomina, e ele nasceu sem os braços, enfim, cresceu com isso, etc. E foi crescendo e aprendeu hoje a se virar, dirige com os pés e toca violão, doutor, toca violão assim com os pés, assim, fazendo os acordes, enfim. E ele chegou a tocar para o Papa, né, o nosso santinho João Paulo II, enfim. Tony Melendez, digita lá no Google, etc., lá nos buscadores, Tony Melendez, ele tocando para o Papa, ou seja, nasceu sem os dois braços, né, nada, dirige, canta e toca, né, e outros tantos exemplos que a gente tem aí, né, de superação, doutor, nasceram assim e com o tempo foram se adaptando, né, doutor? Como o Frei disse, são muitos casos iguais a esse e está aqui, né, na cabeça, né? Se aceitar dessa maneira, agradecer e tocar a sua vida. Tem alguma situação, doutor, assim, que poxa, não tem solução, a prótese não soluciona, rejeita, o organismo rejeita, existe alguma restrição de prótese? É isso que eu queria perguntar. A resposta é não. O que acontece em algumas situações, a gente tem o segmento amputado muito deformado, porque não foi feita a orientação, não foi feita a reabilitação, aquele amputado ficou numa cadeira de rodas com o membro pendurado e aquilo acaba deformando e muitas vezes isso impossibilita a proteção. Não que existe uma rejeição, mas impossibilita. E às vezes o caminho é fazer uma revisão cirúrgica para que essa pessoa possa ser protetizada e reabilitada. Agora, inúmeros casos de pacientes que deixam de usar a prótese, eles falam que rejeitaram a prótese porque a prótese não foi bem adaptada. E a pessoa também se acomodou, podíamos chamar assim, não foi bem adaptada, não foi atrás também, etc. E vive essa realidade. Mas, Frei, pela falta de informação, eles acabam muitas vezes escutando, mas é assim mesmo, você tem que insistir, no início vai calejar, essa dor infelizmente, muitos amputados hoje vivem dessa maneira e escutam isso de especialistas. E chega uma hora, é impossível viver com dor.
Muitas vezes ele deixa a prótese de lado, pega as suas muletas e fala, pelo menos eu tenho, né? Um recurso alternativo. Mas com toda a tecnologia, as interfaces em silicone, uretano, material flexível, tem tanta tecnologia que é inaceitável hoje permitir que um paciente amputado, usuário de prótese, tenha dor, tenha desconforto e não consiga caminhar. Isso é inadmissível. Doutor, o senhor citou, eu estava pensando assim, esses dados alarmantes, um a cada 30 segundos está sendo amputado no mundo inteiro, né? E a gente vê assim, o senhor falou também, os motoqueiros, os motociclistas são assim, voltando, doutor, assim, como lidar com o psicológico, com a mente, com a aceitação, porque muitos entram num estado depressivo, doutor, assim, como ajudar essa pessoa, como entender, ou seja, quem tem em casa alguém assim, né? Como ajudar essa pessoa, né, entendeu, a melhorar, a não perder a esperança da vida, doutor? Eu acho que o melhor caminho é mostrar exemplos. Se não conhecer ninguém no bairro, na cidade, no hospital, entra na internet, pegar exemplos próximos, do mesmo nível de amputação, da mesma idade, e ver que essas pessoas passaram por aquele trauma, passaram por aquela perda, e hoje estão reabilitadas, felizes, tocando a sua vida, fazendo esporte. Então, nós costumamos fazer o que a gente chama de dinâmicas em grupo. Pegar pacientes já reabilitados, plenamente reabilitados, para ir conversar com aquele paciente que está iniciando um processo de protetização, um paciente que acabou de sofrer uma amputação. Isso é bonito, isso é bonito. Às vezes, uma visita no hospital, né, tá lá a pessoa ainda no leito, com um membro recém-amputado, com 1 milhão de dúvidas, como vai ser a minha vida daqui para frente, e chega um outro amputado, andando, sorridente, passei por isso, é assim, assim. Isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Buscar exemplos. E uma outra coisa é olhar para trás. Às vezes eu perdi uma perna, estou me lamentando, olho para trás, tem uma pessoa sem as 2 pernas caminhando. Pô. Então começar a ver que se você notar, você tem que agradecer. Às vezes num acidente você perdeu um membro, mas não perdeu a vida. Exato, então, né? Acho que o exemplo, mostrar pessoas que passaram e superaram, é um bom caminho. Doutor, como é que está assim no Brasil, em termos de Brasil, doutor, assim, a política da inclusão, ou seja, né, a pessoa, poxa, ela trabalhava, ela tinha uma vida ativa de trabalho, produzia, de repente sustentava a sua família, de repente começou o processo de reabilitação, etc. A sociedade hoje, existe uma legislação que favorece a inclusão de amputados, doutor? Tem as cotas das empresas acima de 100 funcionários têm um percentual para empregar algum portador de deficiência. Okay. Um acidente dentro de trabalho, essa pessoa tem que ser, às vezes, relocada dentro da mesma fábrica, da mesma indústria, talvez mudando só a função e dar continuidade ao trabalho. E hoje, o amputado protetizado, reabilitado, ele é igual a um outro funcionário. Exato. Ele tem uma necessidade especial, que é pôr uma prótese. Ele é igual ele era antes. Ele tem uma necessidade que é pôr uma prótese. Assim como eu tenho a necessidade de colocar o meu óculos quando eu acordo. E anos atrás eu não usava óculos. Então, eu vejo o amputado como uma pessoa normal, com uma necessidade especial. Claro, uma necessidade especial. Doutor, assim, imagina, eu estou pensando numa pessoa que amputou uma perna, que tem que usar a prótese, tem que se adaptar, encaixar certinho, enfim, e vai aprender a caminhar, vai andar, ou seja, e qual é a preocupação que tem que ter com o outro? A pessoa perdeu uma perna, um pé, etc. E o membro saudável, de repente assim, porque ele vai aguentar uma carga um pouquinho maior. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com esse membro saudável, doutor? Essa pergunta é muito pertinente, porque um membro não amputado, ele vai sendo sobrecarregado, ele vai degenerando. Então, o quadril, o joelho, lá na terceira idade, ele vai estar com mais dificuldade, sim. Então, primeiro passo, protetizar. Porque ele sai de 100% de carga de apoio sobre o segmento não amputado e passa a dividir metade na prótese. O segundo, ser treinado. Quantas vezes nós sentamos e levantamos?
E um paciente protetizado, geralmente, na hora de sentar e levantar, usa o lado bom, né? Acaba não usando a musculatura para se apoiar do lado protetizado. Então, muito da orientação da reabilitação ajuda a prevenir complicações e lesões num membro não amputado. A tecnologia ajuda também. Para os amputados acima do joelho, existem componentes com controle eletrônico, com controle hidráulico, que acabam absorvendo o movimento de flexão quando você vai se sentar, quando você vai descer uma rampa, vai descer uma escada. Então, isso ajuda a poupar muito o outro segmento. Então, a tecnologia novamente ajudando. Ô, doutor José André, e a questão da manutenção, né, dos cuidados que tem que ter com a prótese, ou seja, não posso largar em qualquer canto, deixar em qualquer canto, eu colocar aquele óleozinho aqui para lubrificar, etc. A manutenção, doutor? Ela tem que ser feita dentro do centro de reabilitação, dentro da empresa onde ela foi protetizada. E o paciente tem que ser orientado com alguns cuidados básicos. A prótese, aquela prótese específica não é a prova d'água, ele não pode ir para a água com a prótese. Estava na praia e resolvi dar um mergulho no mar. Não pode. Vai oxidar os parafusos, vai estragar o joelho. Então, esse paciente tem que ser orientado a saber o que fazer ou não com aquela prótese e procurar o especialista na hora que ele notar algo errado. Se eu estou caminhando, dirigindo meu carro e começo a ouvir algum barulho na roda, algo do tipo, eu vou procurar o mecânico. Se o paciente está caminhando e nota que o joelho começou a falhar, que a prótese começou a fazer barulho, que ele começou a apresentar algum desvio que ele não tinha antes, ele tem que voltar na empresa para checar o que está acontecendo. Ô, doutor, e nesse caso, assim, a pessoa, quando foi feita a prótese, ela tinha um peso. Em cima desse peso foi feita a prótese também para aguentar a carga. Mas a pessoa, no decorrer da vida, de repente ficou sobrepeso, obeso, etc. Eu tenho que trocar prótese ou não? Depende. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar um pé protético, que tem tolerância para até 100 kg de peso. Até 100 kg de peso. Então, eu coloquei num paciente de 60, 70 quilos, ele engordou 10, 20 quilos, ele continua com o mesmo... O que não pode? Quando o coto de amputação, ele sofre muita alteração, engordou muito, emagreceu muito, esse coto altera e aí passa a não ficar mais perfeitamente encaixado dentro do soquete, aí ele tem que fazer, muitas vezes, a substituição do soquete da prótese e não necessariamente a substituição de toda a prótese. Agora, é mais fácil o paciente emagrecer do que ele engordar. Entendi. Porque ele volta a ter atividade, melhora o metabolismo. Então, e nós orientamos, o paciente não deve engordar, né? Ninguém deve ganhar muito peso. Uma variação pequena, 2, 3, 5 quilos para mais, para menos, isso não vai alterar. Claro. Não vai alterar. Gente, que papo interessante, quanto nós estamos aprendendo, quanto inovador, quanta esperança a gente está aprendendo aqui, viu? Mas eu quero convidar você, temos muitas informações, vai ligando ao telefone 1938796620, tem o nosso e-mail rs21.com.br, temos o nosso WhatsApp 96755600 para você, tá aí certinho. Então vai ligando, tem um testemunho, tem uma história, conta pra gente, viu, gente? Vou chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informação para você aqui no Vídeo Saúde, que é seu, hein? E por ser seu, é claro, volta já só para você.